Queridos irmãos, muita paz a todos. Que as bênçãos do Divino Mestre Jesus possam ser derramadas sobre nós neste momento em que vamos iniciar a nossa reunião de estudo e tratamento espiritual desta noite. Vamos passar a palavra para o nosso jovem Tiago Nascimento, que fará a leitura da página. Livro A Amizade, Francisco Cândido Xavier, por Meimei. Favor divino. Não te queixes de Deus porque dificuldades te povoem a vida. Certamente, Deus conhece todos os programas de ação que te estruturam a existência. O parente difícil, a casa em provas, as tarefas árduas, a conquista de simpatia, o relacionamento espinhoso. Tudo isso poderia Deus suprimir num momento. Entretanto, sem os familiares incompreensivos, não conhecerias o amor. Fora dos obstáculos domésticos, não adquiririas responsabilidade. Fugindo aos encargos de sacrifício, não terias experiência. Longe da procura de apoio, não praticarias fraternidade e, desertando nas lutas de equipe, acabarias desconhecendo o valor da cooperação. Convence-te de que Deus pode sanar qualquer preocupação, mas deixa-nos a cada um a bênção do trabalho, de modo a que consigamos sair da ingenuidade e da inércia, para sermos um dia colaboradores conscientes da divina sabedoria que sustenta a criação. Após a leitura desta página, meus amigos queridos, com os nossos pensamentos elevados aos céus, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre amado, aos irmãos amigos, companheiros desta tarefa, que eles possam estar junto a nós neste momento. E assim vamos fazer a nossa prece. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, companheiros, irmãos, amigos do plano espiritual, aqui estamos mais uma vez reunidos para dar início a mais uma tarefa, que é o tratamento de passe espiritual à distância. Que possamos receber do alto pensamentos, o envolvimento dos nossos irmãos, para que este trabalho seja realizado com muito amor em nossos corações e que possamos envolver a todos os nossos irmãos que estão em sintonia conosco para este tratamento espiritual. E todos aqueles outros, Senhor, que se encontram nos hospitais, enfermos, que se encontram nas casas de saúde, nos seus lares, nas ruas, onde quer que se encontre um irmão doente, não só do corpo, como também da alma, Senhor. Que todos neste momento possam receber de Ti a medicação necessária para o alívio dos seus sofrimentos e suas dores, que eles possam se sentir amparados com a certeza, Senhor, de que não estão sozinhos, que os bons amigos estão sempre por perto, amparando, minimizando seus sofrimentos. Abençoa, Mestre Jesus, nossos entes queridos, nossos amigos, nossos irmãos, nossos vizinhos, que todos nós também, Senhor, necessitamos
da tua infinita misericórdia para com todos nós. Que possamos realizar esta reunião nesta noite com muito amor em nossos corações, Senhor, para doar aquilo que de melhor temos de nós, em benefício dos nossos irmãos amados em humanidade. Muita paz a todos, meus irmãos. E agora nós vamos passar a palavra para nossa irmã Wanda Genário, que fará o estudo desta noite, cuja referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, itens 23, os tormentos voluntários. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. As nossas reflexões de hoje estão no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, com o título Bem-aventurados aflitos. É o item 23, que tem o subtítulo Os tormentos voluntários. No íntimo de todas as criaturas existe o desejo de ser feliz. Sejam ricos ou pobres, instruídos ou não. Também desejamos evitar os sofrimentos. Almejamos a alegria, a felicidade, o bem-estar e a paz interior. Vamos ouvir o que nos diz o Espírito Fenelon neste item estudado hoje. Os tormentos voluntários. O homem está incessantemente em busca da felicidade, que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade sem mescla não existe na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa. Mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeita às mesmas vicissitudes. Quer dizer, nos prazeres materiais, ao invés de procurar nos prazeres da alma, que são um antegozo dos prazeres celestes, imperecíveis. Em lugar de procurar a paz do coração, única felicidade real deste mundo, é ávido de tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa singular, parece criar propositadamente tormentos que não cabe senão a ele evitar. E assim, meus irmãos, tormentos voluntários refere-se a um estado de grande sofrimento, causado por nós mesmos, quando procuramos a felicidade em coisas materiais, por fazermos o que não deveríamos, por falarmos o que não poderia, por alimentarmos em nós mesmos sentimentos que contradizem os princípios do amor e caridade. Observando as características da sociedade atual, percebemos quantos sofrimentos, quanta dor trazemos para as nossas vidas. E somos vítimas de nós mesmos, a partir do instante que decidimos a usar o nosso livre-arbítrio, indo contra a lei criada por Deus, com a finalidade de manter o nosso equilíbrio físico, mental e espiritual. Mas o Espírito Fenelon nos diz que na Terra não existe felicidade plena,
porque ainda é morada de espíritos rebeldes, planeta de provas e expiações, um hospital, uma escola, onde ainda temos muita dificuldade de praticar as leis de Deus. O homem, com todo o desenvolvimento intelectual alcançado, ainda se utiliza das guerras entre as nações, entre irmãos de um mesmo país, conflito entre familiares, para resolver as suas discordâncias e desavenças. E Deus, nosso Pai, nos criou para sermos felizes, mesmo que a felicidade plena não seja deste mundo. A felicidade relativa é possível. Essa que vem da paz da consciência, do dever cumprido, da busca do entendimento, das diferenças de ideias, usos e costume, no respeito aos outros, no exercício das leis da justiça, sem colocar-se como acusador ou juiz de seus irmãos, auxiliando-os nas necessidades físicas ou morais, ou seja, fazendo aos outros o que gostaria que nos fizessem. Mas o homem vai em busca da felicidade momentânea e ilusória, dos prazeres que lhe satisfazem o orgulho, a vaidade, a ambição, e assim cria aflições e sofrimentos, dos quais não precisam se procurasse a felicidade nas coisas que levará consigo após a morte do corpo físico. As virtudes que desenvolveu, o que aprendeu e o progresso moral que conquistou. E é importante reforçar que os tormentos não são castigos eternos, mas uma oportunidade de aprendizado e evolução. É através do sofrimento que o homem é levado a refletir sobre suas ações e buscar sua transformação, e cada um é responsável pela sua. Vamos lembrar que nem todo sofrimento é causado por nossas próprias ações. Muitas vezes ele tem origem em fatores externos, como doenças, por exemplo. Ao compreender a natureza dos tormentos voluntários e buscar a reforma íntima, podemos transformar nosso sofrimento em aprendizado e crescimento espiritual, trilhando o caminho da felicidade. E Fenelon nos faz a seguinte pergunta: haverá maiores tormentos que aquele causado pela inveja e pelo ciúme? O orgulho, o egoísmo é considerado a grande causa de nossas imperfeições. E o ciúme e a inveja não fogem à regra. Esses dois sentimentos são destruidores da paz que deve existir para harmonizar a convivência entre os homens. Na questão 933 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: assim como quase sempre é o homem o causador dos seus sofrimentos materiais, também o será dos seus sofrimentos morais? Os Espíritos respondem: mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade, a avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são tormentos da alma.
ficou bem explicado pela espiritualidade. Quem sente ciúme não tem um minuto de relaxamento. Se não houver um motivo, a pessoa inventa. É um verdadeiro tormento, um turbilhão de pensamento que pode trazer doenças para o corpo físico. O ciúme envolve o medo de perder algo que já possui ou que se pensa possuir. Seja um relacionamento amoroso, uma amizade, um cargo ou bens materiais. O ciúme é resultado de um forte apego às pessoas ou coisas e da dificuldade de lidar com a possibilidade de compartilhar ou perder o que possui. O ciúme em excesso não é amor. Este não carrega consigo nenhum sentimento ou atitude que leva às más paixões. Já a inveja é um desejo intenso às qualidades, bens, sucesso ou a felicidade de outra pessoa. Vem acompanhado de um sentimento de frustração e insatisfação com a própria situação. Surge da comparação com os outros, levando a uma avaliação negativa de si mesmo e ao desejo de que o outro tudo perca. Pode se manifestar como um ressentimento, uma crítica, boicote e até mesmo o desejo do mal para a pessoa invejada. Sentir inveja é algo tão nocivo que raros são os que ousam confessar que o sentem. No livro Passos da Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 6, nos diz assim: ante as forças da sombra, que porventura te ameace o coração, acalma-te e espera. Se a serpente da inveja te envenena a alegria, recorda que a criatura invejada muitas vezes carrega consigo dolorosas chagas de angústia sobre o manto enganoso das aparências. Se o dragão do ciúme te espreita os passos, não ouvides que todos nossos afetos pertencem a Deus, nosso Pai, que nos empresta a fim de que, através do desenvolvimento e da renúncia, venhamos a adquirir o verdadeiro amor para a eternidade. E assim, para o invejoso e ciumento, aquilo que os outros possuem são a causa de noites mal dormidas, já que o único interesse que possui é superar seus rivais e ter mais do que eles. Não imaginam que com a morte vão ter que abandonar tudo que lhe envenena a alma. O invejoso e ciumento não se inclui na afirmação de Jesus, que diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Pois as aflições mencionadas referem-se a provações que levam ao crescimento espiritual, enquanto a inveja e o ciúme são sentimentos negativos que impedem o progresso moral. Algumas aflições possuem causas atuais, enquanto outras se prendem ao passado espiritual. Ao compreender a natureza dos tormentos voluntários e buscar a reforma íntima, podemos transformar nosso sofrimento em aprendizado
e crescimento espiritual, trilhando o caminho da paz e da felicidade. Devemos domar nossas paixões. Sejamos nós os guia de tudo aquilo que nos movimenta nessa vida. Esta é a vontade de Deus, de que não nos deixemos cegar pelas paixões desenfreadas, que prejudica aos outros e a nós mesmos. Para terminar nossas reflexões, vamos ouvir a lição 67 do livro Vivendo o Evangelho, de Antônio Baduí Filho, pelo Espírito André Luiz, que tem como título Aflições Inúteis. Você se aflige por conquista que não lhe garante felicidade autêntica. Quer a riqueza e se aflige por adquiri-la, mas a riqueza não garante paz. Anseia pelo poder e se aflige por dominá-lo, mas o poder não garante justiça. Deseja a fama e se aflige por alcançá-la, mas a fama não garante humildade. Busca o sucesso e se aflige por atingi-lo, mas o sucesso não garante paciência. Gosta do prestígio e se aflige por mantê-lo, mas o prestígio não garante tolerância. Exige o privilégio e se aflige por possuí-lo, mas o privilégio não garante brandura. Procura o aplauso e se aflige por obtê-lo, mas o aplauso não garante misericórdia. As aflições compõem o currículo da escola de autoaperfeiçoamento. Contudo, muitas delas derivam de objetivos transitórios, não leva a proveito espiritual e estão distantes das consolações prometidas por Jesus nas bem-aventuranças. São aflições inúteis. E assim, meus irmãos, chegamos ao final das nossas reflexões de hoje. Que Deus nos abençoe e que tenhamos uma noite de descanso e paz. E assim, meus amados irmãos, após essa mensagem do Evangelho de Jesus, nosso Mestre, possamos guardar esses ensinamentos em nossos corações e vivenciá-los no nosso dia a dia. Queremos agradecer os amigos queridos Tiago e Wanda pela participação nos trabalhos desta noite. Que Jesus os abençoe sempre. Vamos fazer agora a nossa prece final. Senhor nosso Deus, este é o momento dos nossos agradecimentos, Senhor, a Ti, pelas bênçãos, pelos fluidos benéficos que derramaste sobre nós nestes momentos em que estamos reunidos em nome de Deus, nosso Pai. Gratidão pelo amparo, Senhor. Gratidão por escutar os nossos rogos, nossos pedidos de ajuda, de paz, de saúde, de fé e de esperança em dias melhores, Senhor. Pois que temos a certeza de que nada é permanente nesta vida, Senhor, e que tudo passa, tudo passará, Senhor. E na certeza de dias melhores, na esperança, Senhor, e confiança em Ti e nos nossos benfeitores espirituais, nossos anjos guardiães,
nossos espíritos protetores e amigos. Em nome de Deus, nosso Pai, e em teu nome, Senhor, que nós possamos terminar a nossa reunião na tua santa paz. E assim, meus amigos, possamos continuar em vibrações amorosas para os nossos médios aplicadores de passe e todos os irmãos que estão em sintonia e que receberão este tratamento, pedindo aos bons espíritos que os envolva em vibrações de paz, saúde, amor e esperança. Que todos ouçam a música até o final, porque é neste momento que encerraremos a nossa reunião nesta noite. Muita paz a todos, meus irmãos. Jesus nos abençoe. Graças a Deus e graças a Jesus. Muita paz a todos.